Olá, irmãos e irmãs do Centro Espírita Aurora dos Aprendizes. Meu nome é Francisco Abrantes e com imensa alegria e imbuído do compromisso, do humilde compromisso de divulgar e difundir os ensinamentos da Boa Nova, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, é que eu me encontro hoje aqui para trazer as reflexões contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens de 1 a 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens de 1 a 5, que aborda o tema o casamento. E, evidentemente, não iremos tratar aqui do tema do casamento na perspectiva mundana, material, casamento civil. Iremos tratar aqui do casamento espiritual. Esse casamento civil, esse casamento mundano, esse casamento material que se adequa às convenções sociais, de região para região, de país para país, e até mesmo de religião para religião, não é o que nos interessa. Tudo isso são convenções mutáveis que de tempos em tempos, baseado nos interesses da região, do momento, das convenções que são estabelecidas, mudam, até mesmo dentro das religiões. Na verdade, nós temos várias interpretações distintas entre si sobre o casamento. Se pegarmos dentro do próprio cristianismo, nós temos convenções distintas no catolicismo, convenções distintas em outros segmentos do cristianismo, e se formos para fora, no judaísmo, no islamismo, no budismo, e assim sucessivamente. Então não vamos tratar desse tema material, mundano, dessa mutabilidade que é o casamento civil. Iremos tratar aqui do que eu chamarei que é o casamento transcendental. Dois espíritos distintos entre si, com as suas caminhadas, seguindo as missões outrora assumidas, na perspectiva evolutiva de cada um deles. Esses dois espíritos, num dado momento, se unem, se encontram, e não é pelo acaso, todos nós sabemos. Nem se conheciam, estavam lá, talvez, muitos começaram na tenridade, tiveram um encontro e construíram uma história toda de convivência. Eu tenho conhecidos que desde de épocas infantis já se encontravam e foram crescendo na adolescência e aí acabaram consubstanciando a relação em casamento. Mas muitos vão se encontrar ali pela puberdade, pela adolescência ou na juventude, lá na faculdade, de regiões distintas, de histórias distintas, cada um seguindo até aquele momento direcionamentos, às vezes até opostos, e se encontram, não pelo acaso. E começam ali a ter uma caminhada coletiva, preservando a individualidade de cada um, mas passam a ter compromissos coletivos, conjuntos, que assumem coletivamente. Jesus Cristo, entre tantos ensinamentos que ele vivenciou e nos trouxe durante a sua passagem pelo planeta Terra, nos deixou um ensinamento sobre o casamento, lá em Mateus, capítulo 19, que diz que já não são mais duas carnes, e sim uma só. Já não são mais dois espíritos que caminham individualmente, traçando os seus próprios desígnios, buscando atender aos compromissos reencarnatórios assumidos. Já não são mais esses dois espíritos, apesar de preservarem a individualidade, apesar de manterem a sua trajetória, começam agora a ter uma história conjunta, caminhando
juntos. E o interessante desse encontro tem o ensinamento de Jung, seguidor de Freud, que também legou contribuições importantíssimas, tanto no campo da psicanálise como da psicologia, que ele diz que nós atraímos a nossa própria sombra. Nós atraímos a nossa própria sombra. E a sombra aí tem uma perspectiva, um contexto de ser o oposto. Não é? É por isso que a gente vê muitos casais que se complementam pelas suas diferenças. Não é? O bonzinho acaba atraindo o severo, o rígido, o disciplinador. Não é? O dependente acaba atraindo o independente. O aventureiro acaba atraindo aquele que vai manter a disciplina, as regras, pé no chão. Não é? O racional atrai o emocional. E assim sucessivamente, os casais vão se complementando nas suas diferenças. E a atração acaba não sendo pela virtude, porque, pelo esse ensinamento de Jung, nós atraímos a nossa própria sombra, acaba que a atração passa a ser pelas diferenças. E nós, nesse contexto geral, nesse campo de ensinamento e aprendizagem que passa a ser o matrimônio, a relação a dois, nós aprendemos muito mais, não pelo ser, não pelo cônjuge que estamos vivendo, mas sim pelas diferenças que nos atraímos. E ao identificar essas diferenças, nós acabamos nos burilando, acabamos nos aperfeiçoando, sem perceber nessa caminhada a dois, nessa trajetória que iremos construir a dois, nós acabamos nos burilando, nos educando, nos melhorando. É o caminho que seguimos nessa trajetória que nos leva ao aperfeiçoamento individual. Então, nessa perspectiva, nós temos nessa união uma possibilidade transcendental de melhoria contínua, que é a dois, mas de melhoria contínua individualmente. Bem, eu trago também aqui algumas virtudes importantes para o relacionamento a dois no casamento. Eu elenquei aqui pelo menos 6 virtudes. Qualquer estudo que nós fizermos, nós complementaremos essas virtudes com tantas outras, chegaremos a inúmeras outras. Mas eu gostaria de ressaltar pelo menos essas 6 que eu trago aqui para uma reflexão, para que possamos levá-la conosco e praticá-las nas nossas relações. Se somos casados, levá-las conosco para o nosso lar. A primeira que eu trago, na verdade são 2, porque uma complementa a outra, é o perdão e a tolerância. Perdão e tolerância. Entenda nesse contexto que nós caminhamos errando. Iremos errar e erraremos sempre. Não tem caminhada sem tropeço. Não há, por estarmos nesse processo de aprendizagem, nessa metodologia na qual nós estamos inseridos, que tateamos o erro, não há modelo que nos leve sempre ao acerto. Erraremos sempre. E ao entender que erraremos, a tolerância tem que estar presente. Porque se eu erro, o meu cônjuge também erra. E ao perdoá-lo, ao compreender, ao tolerar o seu erro, eu estarei abrindo também portas para que ele entenda, para que ele compreenda, para que ele tolere e também perdoe o meu erro. Então, perdoar e tolerar sempre. O segundo é o respeito, a individualidade, as particularidades, o isolacionismo. Entenda que o nosso cônjuge é um indivíduo.
E esse indivíduo tem tudo isso, tem as suas particularidades, tem as suas necessidades individuais, tem todo um ambiente que ele precisa, às vezes, até se isolar, ter o seu momento, ter o seu, sabe, o seu espaço individual. Respeite esse momento um do outro. Entenda isso. Porque no campo oposto, que é a terceira virtude que eu trago, é a virtude da renúncia. Ao entender as particularidades, ao entender as individualidades de cada um desses parceiros, dos cônjuges, vamos entender também que eu tenho que renunciar à minha individualidade, eu tenho que renunciar às minhas particularidades, às minhas necessidades individuais, em benefício, em prol do outro. Nós homens, e aqui eu dou minha mão à palmatória, a dona Ana lá em casa que o diga, nós homens temos muito esse problema. Chegamos em casa, queremos sentar no nosso canto, e a mulher precisando falar, querendo compartilhar, e nós sequer prestamos atenção. Ela fala uma, fala duas, fala 3 vezes. No outro dia, quando ela vai falar, a gente nem sabe. Nós não captamos, nós não capturamos aquela mensagem. Não guardamos, nos isolamos, buscamos, através dessa couraça, viver as nossas individualidades ali. É um momento de renúncia que nós temos que aprender. Dar atenção, compartilhar do momento. Porque o diálogo é também a 4ª virtude que eu trago. O diálogo é importante em todo relacionamento. O diálogo que constrói, o diálogo que esclarece, o diálogo que tira dúvidas, o diálogo que não deixa pairar nenhuma dúvida em relação ao outro. Não vamos deixar elucubrar, que as elucubrações nos tragam fantasias, nos tragam imaginações sobre o outro. E no nosso isolacionismo e na nossa individualismo, vamos criar, vamos entender todas essas coisas. Esclareça, converse, dialogue. Não deixe que essas coisas criem paredes, muros no relacionamento. A 5ª virtude que eu trago é a confiança. Sem confiança, não há relacionamento que siga adiante. Nós temos que confiar. Não vamos também ficar aqui criando imagens, achando que um está fazendo aquilo, que o outro está fazendo aquilo, e entrar em devaneios, entrar, sabe, em desesperos, criar fantasmas em relação ao outro. Confie. Quem confia, ama. E aí nós chegamos na 6ª virtude, que é o amor. O amor que, se nós passamos pelas virtudes do perdão, da tolerância, do respeito, da renúncia, do diálogo, da confiança, ele está mais do que embasado, ele está mais do que estruturado. Mas esse amor também tem que ser demonstrado, tem que ser um amor que mostre afeto, que mostre carinho, que dê atenção, que é um amor que se preocupe. É um amor de atitudes. O amor é o que o amor faz. Enfim, o tempo que nós tínhamos já está passando, já me excedi no tempo, mas eu gostaria de deixar para todos nós essa mensagem, essa reflexão e alertar da importância deste campo de aprendizagem para todos nós que temos a oportunidade do matrimônio, do casamento. E é para todos aqueles que quiserem dar sequência nas reflexões, no estudo, se aprofundar no tema, Evangelho segundo o Espiritismo, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens de 1 a 5. Obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e até sempre.